Alô, juvenis! Queridos juvenis, bom dia. Para nós é um prazer estarmos aqui novamente para ministrarmos essa lição maravilhosa, a lição de número 12. Temos aqui conosco, né, nossa irmã Renata e a nossa irmã Rafaela. Glória a Deus. Estamos juntos aqui em família para ministrarmos essa aula maravilhosa. Hoje é domingo, 17 de dezembro de 2023 e vamos estudarmos a lição de número 12, que tem como título Pecando contra o Espírito Santo. Antes de começarmos, eu peço a você, como de praxe, que você dê um like nesse vídeo, faça comentários, participe do chat aí com a gente, se inscreva no canal e você que é nosso amigo visitante, é um prazer ter você aqui conosco. Eu tenho certeza que muitos juvenis convidaram você a participar conosco aqui e você está aqui hoje conosco feliz e alegre e para nós sempre é uma honra ter os nossos jovens nos visitando. Amém. Vamos orar então, né, para começarmos a nossa aula. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus queremos te agradecer por estarmos aqui neste domingo, nesse dia especial, ó Pai, crendo que o Senhor há de nos abençoar de uma forma poderosa. Rogamos a tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Agora tem uma participação especial de uma juvenil lendo a leitura bíblica em classe. Vamos lá. Vamos ver quem é. A paz do Senhor, juvenis. Me chamo Natália e hoje viemos fazer a leitura em classe. Hoje a leitura em classe é Efésios 4, 18 ao 32. Entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, o quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele foste ensinados como esta verdade em Jesus, que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de todo o homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns do outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra tórpemas, só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça ao que se ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre nós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns ao outro, como também Deus vos perdoou em Cristo. É isso, juvenis. Até a próxima. Glória a Deus, que maravilha, nossos Amém. Alunos participando, Amém. né, Rafaela, Amém. né, Renata? Amém. Desta classe, dessa leitura bíblica em classe tão especial sobre esse assunto maravilhoso. Nós estudaremos nesta manhã um tema complexo, um assunto de fundamental importância para a classe, para os alunos juvenis, pecando contra o Espírito Santo de Deus. Meu Deus. Nos parece de antemão, assim que eu creio que quando você pegou a lição para estudar, para ler, é um tema que fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas nós vamos falar de uma forma também geral sobre o pecado. Nos parece a princípio um tema pesado, mas a verdade é que nós precisamos ter um cuidado especial com a nossa vida cristã, não é mesmo? Pois independente da nossa idade, seja você adolescente, jovem, criança, adulto, nós de uma forma geral precisamos
dominarmos o pecado. A Bíblia diz que o pecado ele nos assedia diariamente. E nós temos que, com a graça de Deus e através do Espírito Santo, vencermos o pecado. E nós temos aqui, Rafaela, Renata, os objetivos da nossa aula. É importante nós sabermos e conhecermos quais são os objetivos da nossa aula. Então, hoje, um dos objetivos da nossa aula é refletirmos sobre o problema do pecado, conscientizar que o nosso pecado ele ofende o Espírito Santo de Deus. A nossa irmã Renata vai falar um pouquinho sobre essa parte. E reconhecer os pecados e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nós vamos falar um assunto maravilhoso sobre isso. Eu já pensei uma vez que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Já pensou, né, já Rafaela? Já pensei, eu acho que todo mundo já pensou. De uma forma geral, quando isso acontece, quando a gente vive aquele momento talvez de crise, né, aquela coisa espiritual, aí começa a vir, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Nós vamos ver hoje o que é isso. Fique ligado que vai ser uma manhã maravilhosa acerca desse assunto. Amém. O nosso primeiro tópico da lição é o problema do pecado. Nós vamos verificar que o pecado ele é um problema, vamos dizer assim, um problemão, Rafaela, Renata, um problemão na vida do cristão. Mas onde originou o pecado em se tratando de humanidade? É óbvio que Lúcifer um dia pecou contra Deus, caiu, né, do céu, aquela história toda que a gente já conhece, mas nós vamos falar sobre o pecado na vida da humanidade, dos seres humanos criados, podemos assim dizer. Deus criou o homem e o pôs no jardim para o cuidar e lavrar. Até então estava tudo em ordem, num ambiente maravilhoso. Deus visitava o homem diariamente, Deus conversava com o homem, falava com o homem, não é mesmo? Até que foi ordenado ao homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Conheço essa história. Deus, ele ordenou ao homem não comer. De todas as árvores você pode comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que você comer, você vai morrer. Exatamente. Morte física e morte espiritual. Pois bem, Deus ele fez então esse teste, podemos assim dizer, né? Foi um teste de obediência, uma provação para o homem, aonde o homem, infelizmente, ele foi enganado pela serpente. Houve aquela, a gente conhece a história de Eva, que foi enganada pela serpente, e ela deu de comer também do fruto ao marido, a Adão, e ambos ali pecaram, e o homem, como sendo representante da raça humana, ele foi cobrado por Deus pelo seu pecado. E por conta disso, a sua imagem, a imagem e semelhança de Deus, ela foi manchada, ela foi maculada, podemos assim dizer, e o homem, através do seu livre-arbítrio, do seu direito de escolha, ele escolheu pecar e assim contrariar a vontade de Deus, caindo no pecado. Não é mesmo, Rafaela? Exatamente. O pecado trouxe como consequência morte física e espiritual, né? E aí é um grave problema que hoje nós temos na humanidade, pois com o pecado nós saímos do centro da vontade de Deus. Deus ele tem um caminho que ele preparou para nós trilharmos, e com o pecado nós saímos deste caminho, né? E aí é onde a gente começa a errar o alvo, desobedecendo e criando dentro do nosso coração morte, né? A gente já vê então, Rafaela, que você já falou aí, 3 palavrinhas que você falou: errar o alvo, desobediência e também a iniquidade. Não é mesmo? O que é pecado? Quando alguém perguntar para você, aluno da classe juvenis, né, ou juvenil, o que é pecado? Pecado é você transgredir, pecado é você errar o alvo, pecado é desobediência. Só aqui dá um sermão maravilhoso acerca do pecado e também da redenção do homem, não é mesmo, Renata? Mesmo. E o uso desses termos deve nos levar a uma reflexão de como devemos levar a sério a nossa vida com Deus e de forma de termos ao Senhor a sua palavra e lutarmos diariamente contra o pecado. Isso mostra, essas palavrinhas aí mostram que Renata leu aqui, devemos levar a sério a nossa vida com Deus, a nossa vida de comunhão com Deus deve ser levada a sério e devemos temer ao Senhor e a sua palavra. Isso é importante, porque sem a palavra de Deus na nossa vida, nós não vamos conseguir vencermos o pecado, não é mesmo? Não vamos conseguir vencermos o pecado. Nós temos aí então também
o segundo tópico que a nossa irmã Renata vai começar aqui falando sobre o pecado ofende ao Espírito Santo de Deus. Então, não é, Renata? Sim. E a ausência dessa serenidade do nosso andar com Deus pode nos levar às práticas, hábitos, costumes que desagradam ao Espírito Santo. E esse desagradar é visto como uma ofensa ao Espírito Santo de Deus. Né? Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecado. Nunca se esqueça disso, jovem, aluno da classe, e também você que está nos assistindo nesta manhã. O pecado, ele é uma ofensa contra Deus. É como se a gente estivesse ofendendo uma pessoa. Isso. Como não? É uma ofensa realmente a uma pessoa, porque a gente já aprendeu durante todo esse trimestre que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, a partir do momento que nós pecamos, nós estamos ofendendo a pessoa do Espírito Santo. E quando nós ofendemos alguém, usando essa ilustração aqui, quando nós ofendemos alguém e a gente sente que pecou, que agiu de uma forma incorreta com alguém, Sim. o que nós precisamos fazer? Nos arrepender. Entendemos. Pedimos o quê? Perdão. Perdão. Se você é uma pessoa humilde, se você é uma pessoa que considera que você errou, você viu que você falou, ofendeu uma pessoa, no momento que você estava ali, no momento de estresse, no momento de dificuldade ali, você acabou ofendendo, tratando mal alguém, você pede perdão, pede desculpa, porque você praticou uma ofensa. Pode falar? E ofender, né, um ato ou uma coisa constrangedora, né, que nos constrange, né, a gente ofendermos, né, as pessoas, né, e é a mesma coisa se nós ofendemos o Espírito Santo de Deus. É muito constrangedor. E né? uma coisa que a gente pouco imagina é quando você pecou, ou quando você peca, ou quando nós pecamos, dificilmente no ato ali de pecar, seja um pecado, vamos dizer assim, mais grave, ou um pecado mais simples, se há pecado mais simples, mas um pecado que tem uma consequência menor, vamos dizer assim, seja através de pensamentos, palavras ou atos, dificilmente a gente imagina, nossa, eu ofendi ao Espírito Santo com o meu pecado. Verdade. Mas existe também o outro lado, né? Nós sempre fazemos coisas erradas que a gente sabe que está errado. Então, Verdade. às vezes, no momento a gente não para e pensa, nossa, eu tô pecando. Mas sempre ali no fundinho, sempre vai ter a consciência Nós sabemos, pesada. verdade. Exatamente. Então, vamos continuar aqui. Toda vez que nós pecamos contra Deus, deliberadamente, voluntariamente, conscientemente, nós estamos ofendendo ao Espírito Santo de Deus. E a prova desta ofensa é que o Espírito Santo de Deus, como disse a nossa irmã Rafaela aqui, que ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele fala, ele ouve, ele vê, ele sabe todas as coisas, ele penetra todas as coisas. O Espírito Santo, ele se entristece quando de nossa parte há um comportamento que não condiz com a sua palavra. Isso está bem claro no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30. E nosso comentarista, o comentarista da nossa lição, de uma forma bem tácita, bem enfática, ele diz que, em última análise, não importa qual seja o pecado ou quem saiu prejudicado, sempre Deus é o ofendido. Sempre o Espírito Santo é o ofendido. Mas, Rafaela, qual seria então, para o cristão, o meio, o instrumento para não deixarmos sermos dominados pelo pecado e assim, podemos assim dizer, não ofendermos ao Espírito Santo de Deus? Somente através da santificação. Glória a Não há outra maneira. Porque a santificação, ela é uma salvação presente e uma salvação futura. Ou seja, é somente com os nossos corações santificados que nós veremos a Deus. É somente com os nossos corações santificados que nós seremos a noiva adornada do Cordeiro. Glória né? a Deus. E aí, com a santificação, nós saímos de uma vida rasa, de uma vida superficial. E, como eu já falei, né, nós iremos encontrar o nosso noivo, né, com o nosso coração sem mácula, com o nosso coração sem mancha, sem ruga. Verdade. Então, devemos nos santificar todos os Gostei dias. dessa palavra aí. Por quê? A nossa irmã Rafaela falou aqui. Através da santificação, nós vamos sair de uma vida cristã rasa,
superficial, aquela água que está ainda no pezinho. À medida que você vai se santificando, vai buscando a Deus, vai deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, você vai dando um passo a mais. Você, espiritualmente falando, você que antes estava no pátio, você começa a entrar no átrio. E depois que você entra no átrio, você vai para o Santo dos Santos, aonde é o lugar onde a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Portanto, busque a santificação, que você será um jovem abençoado e não vai ter o pecado, não vai ver o pecado dominando a sua vida. E aqui Amém. Nós temos, né, uma parte aqui que diz aqui que nós devemos ser sóbrios, vigilantes e que nós tenhamos que ter cuidado com nossa vida espiritual, né? Porque da santificação depende da nossa eterna glória futura, né? Amém. Então nós Glória temos a que Deus. ser sóbrios, vigilantes e cuidarmos, firmes, né, da nossa vida espiritual para que nós possamos desfrutar, né, dessa glória futura, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, antes da nossa irmã Renata falar ali, vamos entrar no nosso tópico 3, que agora nós vamos começarmos a falarmos algo mais relacionado à nossa lição, Mais ao fundo, tema, né? mais fundo, Mais vamos fundo. mais fundo. Tudo está relacionado à nossa lição, mas há um tema mais específico: pecados contra o Espírito Santo. Vale lembrar, todo pecado é contra Deus, contra o Pai, né? Contra o Filho e contra o Espírito Santo, porque os três são um, né? Mas nós vamos ver agora, né, Renata, os pecados, podemos assim dizer, olha, até se a gente Até pode, que você pode... se a gente pode dizer, ó, tem uma fronteira, até tal ponto o seu pecado é perdoado. Mas se você ultrapassar essa fronteira, essa Não há- divisória, aí há perdão. vai haver uma situação que não, é há pra rir, perdão. gente, é pra chorar. Que não há perdão. perdão. Então, aluno da classe juvenil, preste bem atenção, que é um ponto interessante. Nossa irmã Renata vai falar sobre pecados perdoáveis. Então, o que nós podemos dizer são pecados que não são para a morte, referindo à morte espiritual, que é a separação definitiva de Deus. São pecados que ofendem o Espírito Santo e são praticados em momentos de fraqueza, de até mesmo de tentação, né? Que venha um dia que a gente está meio angustiado, né? A gente acaba, né, às vezes, falando. Fraquejando, né? Fraquejando, falando, pensando coisas que nós não deveríamos estar pensando ou falando, né? Então, isso também entristece, despreza, são pecados provenientes de uma natureza pecaminosa, porque todos nós somos pecadores, pecamos a todos os momentos, né? E nós devemos ter muito cuidado com isso, né? A própria Bíblia fala, aquele que disser que não comete pecado, ele se faz mentiroso. Já está pecando, Já está né? pecando, só Já de está falar pecando. que não comete pecado. Então, esses pecados são provenientes de uma natureza pecaminosa que precisa ser mortificada pelo Espírito Santo. Portanto, se houver um arrependimento sincero e verdadeiro, nós que erramos, que falhamos, nós obteremos o perdão. Com a graça, né, divina do Senhor, nós obteremos esse perdão. Agora, se não houver um arrependimento sincero e verdadeiro, não há perdão, né? Não há perdão. Beleza, e sobre esses pecados perdoáveis, é sempre importante, eu acho que a irmã Renata aqui foi muito feliz quando ela falou aqui, que são pecados provenientes de uma natureza pecaminosa. A natureza humana, ela é uma natureza decaída. E essa natureza decaída, ela precisa de uma transformação. Essa transformação só vem através do Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, essa natureza humana nossa, ela vai cada vez mais se identificando, ela vai sendo semelhante à pessoa de Jesus. De forma que você vai pecar, vai, porque nós somos pecadores, mas serão pecados assim... Seu coração não, vai ser tratado. não costumeiros, não habituais, Não vamos ver na corriqueiros. prática do Exatamente, não vamos viver na prática do pecado. Agora, irmãos, há um pecado chamado de pecado imperdoável na Bíblia. E esse pecado, há uma referência lá em 1 João 5,16, que afirma que há pecados para a morte.
Aqui entraremos num campo bastante discutido no meio acadêmico cristão, mas que não deixa dúvidas quanto à sua característica. Uma pessoa, veja bem, uma pessoa, já entrando um pouquinho sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma pessoa que peca contra a autoridade e a santidade divina do Espírito Santo de forma consciente, de forma deliberada, devido à sua impiedade, ela não recebe o perdão. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6. Não deixe de ler essa referência em casa. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o versículo 6. A transgressão maior está em não reconhecer a autoridade do Espírito Santo. Este prejuízo é para aqueles que, depois de conhecerem as verdades divinas, conscientemente tornam-se inimigos declarados de Deus, negando o poder e a graça do Espírito na vida do homem. Não é outro caso senão o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, relacionada no próximo tópico que nós vamos ver. Então, uma pessoa que deliberada, conscientemente, normalmente, eu tenho uma tese, acredito que ela está próxima da Bíblia, não está assim, não está fora. Uma pessoa que ela já alcançou a graça de Deus, ela já experimentou, ela já vivenciou, Hebreus fala sobre isso, ela vivenciou a graça divina, ela de repente já foi até batizada com o Espírito Santo. Exatamente isso que eu ia falar também. Geralmente são os desviados, né, que nós conhecemos hoje. Elas experimentaram, elas vivenciaram o poder de Deus e de uma forma deliberada, conscientemente, ela se afastou, ela foi entrando num estágio de apostasia. Não é aquele simples desviar, não. Aquela pessoa foi entrando num estágio de apostasia e ela virou aquela pessoa que passa o quê? A ofender a fé cristã, a ofender o Espírito Santo, a atribuir uma obra de Deus à obra de Satanás. Essa Sendo pessoa, que ela já viveu aquilo, já viveu aquilo. Ela essa já pessoa, sentiu. ela pode estar cometendo o pecado de blasfêmia, Esse não é mesmo? pecado é muito sério, né, Gerson? Muito sério. A blasfêmia contra o Espírito Santo. É algo que nós devemos vigiar, igual a nossa irmã Rafaela aqui falou. Em algum momento eu pensei que quando eu era menor, não tinha aquele conhecimento que havia praticado o pecado de blasfêmia. Não, a pessoa que tem essa preocupação, ela não praticou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque ela está triste, né? Ela fica com, fica com aquele receio. E quem blasfêmia... Blasfema. E quem blasfema não tem... No seu coração não não há lugar para o arrependimento. Já é uma pessoa assim, que não tem sentimento nenhum. Verdade. A sua consciência está cauterizada. Não há lugar de arrependimento para a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo de Deus. Vamos agora, né, Rafael, nosso tópico 4. Mas espera aí, pai. Vamos lá. Antes de a gente entrar no nosso tópico 4, tem um juvenil que vai participar de um quadro que, se não me falha a memória, é a primeira vez que esse quadro aparece aqui na nossa aula. Vocês sabem que quadro que eu tô falando? Você sabe, Renata? Vocês sabem de qual juvenil eu tô falando? Não. Quem Então será? vamos descobrir agora? Vamos ver. Roda aí. A paz do Senhor, juvenis, o meu nome é Rebeca e hoje nós vamos aprender um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo nessa pregadinha. Então, por favor, abra comigo a passagem de Mateus 12, do versículo 31 a 32, ok? Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Bom, esses versículos são muito famosos, mas vocês sabem o contexto em que eles foram ditos? Jesus estava expulsando demônios de um endemoniado e várias pessoas reconheceram o Senhor como Messias ali. Elas diziam, olhe, aquele é o filho de Davi. Mas os fariseus ficaram super irritados com esse tipo de ato. Eles foram até Jesus e disseram, ei, peraí, mas você expulsa demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. olha que acusação sem noção. Mas Jesus virou para eles e disse, pode Satanás expulsar a Satanás? Ora, o reino iria se dividir se lutasse contra si mesmo, né?
E ele continua exortando os fariseus até dizer que eles blasfemaram contra o Espírito Santo, nesses versículos que a gente acabou de ler. Agora, repara que Jesus faz uma observação clara no versículo que a gente leu. Por favor, releia comigo o versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Por que essa restrição com a blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque só ela não pode ser perdoada. Olha só, a gente precisa entender primeiro o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse tipo de pecado acontece quando uma pessoa rejeita totalmente, por meio da fala, o Espírito Santo, e de maneira consciente, tá? Não é ali pela ignorância da pessoa. Ela sabe que ela está pecando, ela sabe que aquilo ofende o Espírito Santo, mas mesmo assim ela faz. Rejeitando-se o Espírito Santo, rejeita-se também o arrependimento. Se a gente não se arrepender, a gente não confessa os nossos pecados. E sem a confissão de pecados em oração, a gente não consegue o perdão. É por isso que, se a gente rejeitar o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, a gente não consegue perdão. Porque a gente está impossibilitado de se arrepender. A pessoa que consegue ter a audácia de blasfemar contra o Espírito Santo, ela está impossibilitada de se arrepender, já que ela rejeitou a única forma de arrependimento. Agora, se você tá com aquele medinho básico, sabe? Tipo, durante essa pregadinha, você ficou meio... Ai, meu Deus, será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Será que um dia eu vou blasfemar contra o Espírito Santo? Será que eu já perdi a minha salvação? Calma, relaxa. Isso é um bom sinal. A pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela não se arrepende. Então, se você se entristeceu por alguma coisa, peça perdão por esse pecado, mas tenha certeza que ele não foi blasfêmia contra o Espírito Santo. Ufa. Agora, se você está com medo de um dia blasfemar contra o Espírito Santo, isso também é um bom sinal, porque esse tipo de blasfemo, ele não se importa em ofender o Espírito Santo, ele não tem essa preocupação. Se você tem, você já está indo em contrapartida às características desse tipo de pecador. Bom, juvenis, essa foi a pregadinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continue com essa aula maravilhosa e tchau! Que maravilha a participação deste juvenil, desta classe, que maravilha! E foi lido. Nós vamos ver que um texto bem claro, um texto bem específico sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo se encontra em Mateus capítulo 12, versículo 22. Quando os fariseus, que eram uma elite religiosa, fazia parte ali de uma seita judaica, né, os fariseus, mas que estudavam a Bíblia, conheciam a lei, conheciam o Antigo Testamento, eles blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus, quando eles atribuíram a uma obra feita por Jesus, os milagres realizados por Jesus, a Beelzebu, príncipe dos demônios. Misericórdia. Olha, ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios, por Beelzebu, aonde Jesus ali, ele pôde explicar para os fariseus e pôde dizer, olha, se eu expulso os demônios pelo príncipe dos demônios, então Satanás, o reino de Satanás está dividido. Um reino de Satanás, se ele está dividido, ele não prospera, ele não segue adiante. E não que ele vai prosperar eternamente, que a gente sabe que Satanás e os seus demônios, eles serão esmagados pela presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Exatamente. E o Espírito Santo é aquele que é responsável por levar-nos ao arrependimento, né? Ele até que Jesus Cristo. Ele que nos convence. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso. Então, quando nós blasfemamos contra o Espírito Santo, não tem como ele fazer. Quem nós nos vai arrependemos. fazer essa intermediação, podemos assim dizer? E outro detalhe, a blasfêmia, conforme já foi falado, ele é um ato de ultrajante, é repugnante contra o Espírito Santo de Deus. Quando você atribui uma obra de Deus a Satanás, você está blasfemando.
contra o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que este agravo, a blasfêmia, é um agravo ao Espírito Santo de Deus, feito de forma voluntária, de forma deliberada e individual. Portanto, não há perdão. Fizer agravo ao Espírito Santo de Deus voluntariamente e deliberadamente, é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Então, quando a pessoa blasfema, seu coração está completamente endurecido. Não há espaço mais para arrependimento. A sua consciência está cauterizada pelo pecado e só resta mesmo uma sentença final, né? Um juízo final de Deus para a vida dessa pessoa, que é o que? A morte, o castigo eterno, o inferno. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Então, quando a pessoa chega nesse estágio, conforme disse a nossa irmã Rafaela, o seu coração está petrificado, endurecido, consciência cauterizada. Não há lugar mais para arrependimento para essa pessoa. Não é mesmo? Concluindo então, Renata. Vamos, né? Estamos chegando ao final da nossa lição, né? E nós concluímos essa lição trazendo um alerta para a Igreja de Cristo, em especial aos nossos alunos juvenis, né? Que nós devemos ter muito cuidado com a nossa vida espiritual. Devemos estarmos adornados com vestes brancas, símbolo da santificação. Amém. Não podemos deixar o pecado nos dominar e tirar de nós nossa sensibilidade espiritual ao ponto de abandonarmos tudo o que nós aprendemos, que nós vivemos, né? Que nós vivenciamos. E caímos na apostasia que leva o homem ao estágio máximo de desonra a Deus, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas, né? Exatamente. Que nós não podemos blasfemar, essa palavra, né? é forte, hein, Renata, que você falou aqui, hein? A apostasia, ela leva o homem, ou ela pode levar, não que se a pessoa entrar no estágio de apostasia e em um determinado tempo e limite, ela retorna para os braços do Pai, Deus pode ter misericórdia, vai ter misericórdia e vai perdoar. Agora, sim, há pessoas que elas entram num estágio de apostasia tão grande, de um nível tão elevado, um estágio tão máximo de apostasia, que ela chega até mesmo a desonrar a Deus através da blasfêmia contra o Espírito Santo. Há uma frase que o pastor Jairo sempre fala, que é: há pecados que só tem como sair se você não entrar. Então, a apostasia é literalmente assim, é muito difícil sair. Quando você chega num ponto que não dá mais para sair, é assim, a pessoa ela já está completamente, sabe, dentro de um conceito, né, que é impossível dela sair. Então, juvenis, nós precisamos ficar muito atentos, porque há pecados que a gente só vai se livrar, que a gente só vai conseguir sair se nós não entrarmos, né? Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos para um momento super especial da nossa aula, que é o nosso ofertório. E um juvenil muito especial vai falar um pouquinho mais sobre as ofertas. Paz do Senhor, juvenis, meu nome é Maria Clara, estou aqui a pedido dos nossos professores Rafaela, Jasson e Renata. Estamos aqui com este espaço maravilhoso que Deus nos deu, com o campo, várias salas, e a palavra de Deus nos diz que é muito mais importante dar do que receber, que nós devemos dar com alegria, e neste momento nós vamos ofertar. E nós temos aqui o Pix, o PicPay, temos a conta bancária, você também pode trazer no culto à noite e vai ser uma bênção. Neste momento nós vamos orar pela sua oferta, amém? Soberano Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, eu venho te pedir que o Senhor venha abençoar a cada um que está ofertando, que o Senhor venha abençoar o lar dessa pessoa, venha, Senhor, que cada um deles venha ter um coração doador para a tua obra. Jesus, venha prosperar, abençoar cada família, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, que o culto à noite venha ser uma bênção, traga todos em paz. Em nome de Jesus, amém. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com teu olho venha nos ungir.
fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Glória a Deus, que Deus então possa nos abençoar. Agradecemos Amém. pela participação do nosso juvenil que participou aí. Então vamos orar então agora, agradecendo a Deus. Que Amém. aula maravilhosa, né? Amém. Espero que Graças a vocês Deus. tenham gostado, tenham participado com a gente. Vamos orar agradecendo a Deus por esta aula. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos, te louvamos, ó Pai, por este momento tão especial, por esta aula, que os nossos alunos possam cada vez mais aprender acerca do pecado, acerca, Senhor, da transgressão, acerca do arrependimento, que possamos, ó Deus, guardar o nosso coração de todo mal, nos livrando, Senhor, meu Deus, deste pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que a nossa alma possa estar ligada a Ti, Senhor, e juntos possamos te louvar, esperando também o arrebatamento da igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau! Deus nos abençoe, juvenis. Amém. Amém.